Abra a vossa Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, o verso de número 11. Romanos 13, 11. O texto, na tradução que eu vou ler, diz assim: E digo isto a vós que conheceis o tempo, que já é a hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Vou ler mais uma vez. E digo isto a vós que conheceis o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Amém? O tema é: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Fala para o irmão perto de você aí: desperta se tu dormes. É hora de despertar do sono. Amém? Você vai entender agora porque esse tema. Nós estamos vivemos dias em que nós podemos dizer a alma da igreja. Quando dizemos a alma da igreja, é o anseio, é o desejo. E quando digo igreja, estou dizendo no sentido do que a igreja busca, do que a igreja quer. E só acontece quando o individual se torna coletivo. E esta alma da igreja, ela clama por mais. Por mais. Por mais de cada um de nós. Nós precisamos muito mais. E nós podemos oferecer muito mais. O que nós percebemos é que há muitos corações adormecidos. Não é o sono do repouso. O que faz com que corações estejam adormecidos é o excesso de distrações. O excesso de distrações. Nós temos deixado o mundo nos distrair. E aí, para a maioria, a presença tornou-se eventual. Vocês já perceberam que tem pessoas hoje que vai na igreja, nos eventos, principalmente se for festa e tiver bolo, né? Tem muitos que gostam disso. Eventos, eventual. Não se tem mais um compromisso. Eu vou ter um evento, eu vou. O que é que vai ter lá hoje? Não, é o culto de ensino. Não, eu vou deixar para ir. Domingo tem ceia, né? É o evento. Domingo passando esse do próximo. Senão alguém vem domingo próximo achando que é ceia. Nossa ceia é dia 8. A presença tornou-se eventual. E é percebível isso. A entrega tornou-se seletiva. Vocês pararam para perceber que a nossa entrega a Deus é seletiva? Se for o pastor Mauro que estiver pregando, eu me entrego na presença de Deus. Mas se for o pastor Gabriel, eu já tenho reservas, eu sou seletivo. Eu não me entrego. Olha, se a adoração for com fulano, eu entrego a minha vida em adoração a Deus. Mas se for ciclano, eu não me entrego. É seletivo. Não há uma entrega mais espontânea, total.
E o compromisso virou opção. Chega no horário do culto, a pessoa fica assim: eu vou para a igreja ou assisto a novela? Eu vou para a igreja ou vou para a porta da rua conversar com o meu vizinho? Eu vou para a igreja ou eu vou na sorveteria levar meu filho para tomar um sorvete? Eu vou para a igreja ou eu vou dar um passeio? Ficou opcional. Não é mais algo que gera dentro de nós um compromisso. Virou opção. A palavra nos alerta muito claramente em Mateus 24, no verso 12, que ia chegar um tempo em que o amor se esfriaria. E esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Nós temos visto um amor muito apático, um amor muito silencioso, um amor muito escondido, muito internalizado. Não se vê mais um sentimento claro de demonstração de amor, porque a palavra diz que o amor esfriaria, e nós estamos vivendo esse tempo em nossos dias. Mas eu tenho dizer para você nesta noite que a graça de Deus também oferece um caminho de volta. A graça de Deus nos oferece um caminho de volta. E hoje a mensagem que eu trago aqui não é um grito de acusação, não, mas é um chamado à volta ao centro da vontade de Deus. É um chamado ao primeiro amor. É um chamado ao lugar da paixão pelo reino de Deus, da entrega, do compromisso, do primeiro amor, da alegria de se apresentar no santuário, do prazer de se entregar na presença de Deus e de voltar para casa ainda com fome de mais. Nós precisamos ser apaixonados pelo reino de Deus. E nós precisamos de um despertar espiritual. Estudos, e eu trago aqui algumas informações, estudos mostram que o cérebro humano, ele se adapta a ambiente emocional em que vive. O cérebro se adapta ao ambiente emocional em que vive. E isso é chamado de neuroplasticidade emocional. Pastor, mas que palavra difícil. É o que muitos estão vivendo. Neuroplasticidade emocional. O que é isto? Quanto mais vivemos no automático, mais o cérebro se acomoda ao estado de sobrevivência. O cérebro não quer se desgastar para buscar algo diferente. Então, ele coloca no piloto automático. E a nossa vida, quanto mais nós vivemos uma vida sem mudança, sem transformação, sem sentimento, o cérebro vai se adaptando a isso. Nós estamos percebendo que a igreja vive em uma superficialidade. E essa superficialidade tem reforçado o estado do cérebro viver nessa neuroplasticidade emocional. Vocês já perceberam que muitos já não têm intensidade no culto? É mais um culto. Eu não participo dos cultos com intensidade. A presença é sem presença. Você já parou para perceber que muitos estão aqui, mas não estão? É presença sem presença. É presença de corpo, mas alma e espírito no mundo da lua ou no mundo de qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. É uma presença sem presença. É um culto sem intensidade. É um serviço sem entrega. Eu me apresentei porque eu estava escalado. É um serviço sem entrega. E por isso o Espírito Santo nos chama hoje a reacender a chama interior que existe dentro de nós.
a chama do avivamento que foi plantada no seu coração através do Espírito Santo que habita em você. E hoje o Espírito Santo está dizendo: desperta, ó alma, tu foste feita para muito mais do que isso. É preciso que haja um despertar da alma. Um despertar da alma. A mente, o estudo diz que a mente transforma o comportamento. Mas é sabido de que o coração quebrantado é que transforma a mente. Então nós precisamos quebrantar os nossos corações para que a nossa mente transforme os nossos comportamentos. E eu entro aqui em uma parte importante. Quando perdemos a expectativa, perdemos a direção. Quando perdemos a expectativa, perdemos a direção. Porque a fé é movida pela esperança. Eu tenho fé que sou salvo, e a minha fé traz uma esperança que eu vou morar no céu. É uma promessa. E fé é movida por esperança. E a esperança é mantida pela expectativa. Eu estou esperando. Eu vivo na expectativa do arrebatamento. E isso me dá direção. Isso me traz uma concentração e uma expectativa de que algo vai acontecer. E o problema não é a ausência de Deus. O problema é a ausência da expectativa pela sua manifestação. Nós sabemos e temos consciência de que Deus é poderoso, que Deus está conosco, que Ele faz, que Ele é maravilhoso. Mas aonde está a expectativa que a esperança gera? A expectativa de algo maior, de algo extraordinário. E há um tipo de apatia que ela paralisa a vida espiritual. Sabe que apatia é essa que paralisa a vida espiritual? Pastores, é quando o crente, é quando nós dizemos: eu creio. Se você perguntar para todo crente, ele crê. E todos vão dizer: eu creio. Mas há uma apatia, porque o dizer eu creio está apenas sendo expressado pelos lábios, mas não há uma esperança em nada mais novo de Deus na vida. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus salva. Eu creio que Jesus faz maravilhas. Mas são palavras dos lábios, mas o coração já não tem mais a expectativa e a esperança de algo poderoso que Deus pode fazer. Paralisia espiritual. Nós precisamos crer, mas nós precisamos esperar na expectativa de que Deus estará fazendo algo sobrenatural. Zacarias, no capítulo 9, no verso 12, ele nos convida. E o texto, a parte A do texto, diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Mesmo cansados, somos prisioneiros de uma esperança que não morre. O que isso traz de conhecimento e que pode ser aplicado na nossa vida? Nós precisamos entender que o livro de Zacarias, ele foi escrito após o exílio babilônico. O povo estava voltando para casa. Após alguns anos de escravidão, de exílio, fora do seu país, o povo voltava para casa, mas o povo estava vivendo ainda a opressão, as fragilidades, as incertezas do futuro. Estava voltando para casa, mas após um
um longo período de escravidão, não sabiam o que encontrar nas suas casas, nas suas fazendas, nos seus territórios. Eles não sabiam como estava o lugar onde era a pátria deles. Então eles voltavam sem expectativa, eles voltavam decepcionados, tristes, fragilizados. Incertezas pairavam no coração. Que futuro teremos? O que será de nós? Eles estavam livres fisicamente, mas prisioneiros na mente, prisioneiros na alma, prisioneiros espiritualmente. E aí vem Zacarias e chama o povo e diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Zacarias estava dizendo: olha, voltem a Deus, que é a vossa fortaleza. É nele que vocês vão encontrar a expectativa que vocês precisam, a esperança que vocês precisam, algo que vocês precisam para reerguer-se como nação, como um povo de Deus. Volte à fortaleza, volte a Deus, volte, desperte, volte ao Senhor, o teu Deus. Ele é a nossa fortaleza. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Volte a Deus, você que perdeu as suas expectativas. Volte a Deus, você que perdeu o seu entusiasmo. Volte a Deus, você que perdeu a sua alegria. Volte a Deus, você que não tem mais prazer de fazer a obra do Senhor. Volte a Ele, Ele pode renovar as tuas expectativas e as tuas esperanças. A graça não é um descanso para a inércia, mas é a força para nos fazer prevalecer ou perseverar. Quando nós olhamos e pregamos sobre graça, estamos falando muito sobre isso, porque é o que Deus tem trazido ao nosso coração, entendimento. E muitos acham que a graça é uma desculpa para a preguiça espiritual. Graça não é preguiça ou desculpa para a preguiça espiritual. Ah não, Jesus fez tudo por mim, agora eu posso só descansar. Não, Ele fez tudo, mas Ele te chama para uma vida de intensidade com Ele. Porque a graça é combustível para ir além. A graça é combustível para você permanecer, perseverar. Quem experimentou a graça de verdade não foge das suas responsabilidades. Pelo contrário, ele corre para a graça. Ele corre com gratidão no reino, fazendo e servindo e se entregando de maneira extraordinária e poderosa. Quando lemos em Efésios capítulo 2, do verso 8 a seguir, nós vamos ler, e Paulo vai nos lembrar, e lembra os irmãos da cidade de Éfeso, que Ele nos salvou pela graça. Mas para quê? Para que nós praticássemos boas obras. Porque a graça transforma o legalista cansado num servo apaixonado. Porque quando você quer cumprir a lei, você se cansa e não consegue. E a graça, ela pega esse legalista cansado e faz dele um servo apaixonado, um filho apaixonado pelo reino do Pai. Há uma diferença muito grande em ser um servo escravo, cansado, e um filho apaixonado pelo reino para fazer a obra do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos para a perseverança que precisamos ter, e a falta de perseverança é um sinal da falta de sentido. Se não tiver sentido, você não consegue permanecer. Então quando o coração perde o propósito, preste atenção nisso aqui. Quando o coração perde o propósito, o corpo perde o ritmo. Não é isso? Quando o coração perde o propósito, o corpo perde o ritmo. Quando um jovem gosta de uma moça e ele faz de tudo, ele compra buquê de flor, ele compra caixa de chocolate, ele faz declaração, ele faz tudo, ele ora de madrugada, ele vai para a oração, ele faz tudo. Mas o dia que definitivamente a moça diz: não dá para poder namorar com você, ele perde a expectativa, ele perde o ritmo,
Ele disse: não vou gastar mais dinheiro com flor porque estou perdendo tempo. Não vou orar mais porque ela não quer. Então, quando perde o propósito, perde-se o ritmo. Não tem mais propósito eu insistir naquilo. Muitos estão se afastando porque não encontram mais sentido na jornada. E a palavra nos devolve o propósito. O que a palavra nos diz? O que a Bíblia nos leva a entender? E eu quero trazer para você aqui, então, o que precisa fazer sentido para você, para que você não seja aquele que está dormindo espiritualmente, para que você não perca a perseverança, porque o sentido, você já não tem mais sentido para a sua caminhada. E o que precisa fazer sentido para mim e para você? O que precisa fazer sentido para mim e para você é que eu e você não estamos aqui por acaso. Não, nós não estamos aqui por acaso, por um acidente, não. Há um propósito de Deus na nossa estadia neste lugar. Não é por acaso que Deus te colocou nesta casa, neste lugar, nesta cidade. Tem um propósito maior. O que nós precisamos e que precisa fazer sentido para nós é que eu e você fomos alcançados pela graça de Deus para um propósito eterno. Nós não estamos aqui só por estar aqui. Nós estamos aqui aguardando uma eternidade com Deus. Tem que fazer sentido, porque tem um propósito. O que tem que fazer sentido é que eu e você fomos alcançados por uma graça e convocados por um amor. Foi a graça que te alcançou e foi o amor de Deus que te chamou. O que precisa fazer sentido é que há uma chama. Aqui há uma chama acesa dentro de você. E que esta chama precisa ser alimentada todos os dias pela palavra, pela comunhão e pela presença do Espírito Santo. Isso precisa fazer sentido para você. Olha, eu fui chamado, não é por acaso. A graça me alcançou para um propósito eterno. Eu fui alcançado pela graça, convocado pelo amor. Mas existe dentro de mim uma chama. Essa chama pentecostal, ela precisa ser alimentada pela palavra. Ela precisa da comunhão, da presença do Espírito Santo diariamente. Então eu busco, porque faz sentido para mim. O que é que precisa fazer sentido? Eu preciso dar sentido para a minha vida, de que servir para mim não é um peso, é um privilégio. Eu fui chamado. É um privilégio servir, não é um peso. Precisa fazer sentido para mim que ser fiel não é uma obrigação, é uma honra eu ser fiel a Deus. Precisa fazer sentido para mim que contribuir não é um gasto, é um investimento na eternidade. Quando isso faz sentido, a perseverança volta, o vigor volta, a vontade, o ritmo volta. Porque tem muitos com o coração adormecidos, que não sentem, que não veem, que não percebem, perderam todos os sentidos espirituais, estão como zumbis, andando sem propósito, sem sentido. E hoje a graça de Deus nos chama para um despertar. Para um despertar. O chamado, ele é coletivo, mas o despertar é individual. O chamado é coletivo, mas o despertar é individual. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, quem que ele chamou? Lázaro, saia para fora. O despertar começa quando cada um de nós ouvimos o nosso nome sendo chamado. E eu tenho convicção de que hoje Deus te chama pelo nome. Ele está dizendo, e não apenas hoje uma convocação coletiva. Hoje
tem um sussurro de Deus para os teus ouvidos, dizendo o teu nome, dizendo: volta ao centro, volta à paixão, volta à minha presença, volta, 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 se apaixone de novo. Porque você foi chamado para muito mais do que isso. E você não pode aceitar viver um evangelho de rotina. Vou no domingo, vou na terça, vou na escola, por obrigação, rotina. Quando precisa ser, eu sou evangélico. Quando não precisa, eu faço de conta que sou. Não é um evangelho de rotina. O chamado é: volte a queimar. Volte a queimar. Levítico 6,13. O fogo, como diz, o fogo arderá onde? Sobre ele não. O que isso significa? Este texto, este versículo aqui, faz parte das instruções dadas a Moisés para os sacerdotes quanto ao serviço no altar do tabernáculo. O texto se trata especificamente do fogo no altar do holocausto. Moisés recebeu de Deus e instruiu os sacerdotes, dizendo o que eles deveriam fazer. Se você ler o texto, você vai entender o que era preciso e necessário ser feito para que o fogo não se apagasse. Havia uma série de instruções para o fogo permanecer no holocausto aceso 24 horas por dia. Porque o fogo devia queimar dia e noite, continuamente. O que isso significa? O que tem a ver em queimar com o fogo do tabernáculo? Porque o fogo aqui é símbolo da presença. O fogo aqui é o símbolo da adoração e do pacto entre Deus e o povo. A ordem não se apagará. Ela revela um propósito espiritual muito poderoso. E nós precisamos compreender a revelação desse propósito de Deus. Não, o fogo continuará sobre o altar e não se apagará. Porque o fogo representa a presença de Deus. E quando você olha em Êxodo 3:2, a Bíblia vai dizer que a sarça queimava, mas não se consumia. Se você olhar em Hebreus 12:29, vai dizer: eu sou fogo consumidor. Mas quando a palavra está dizendo que Deus é fogo consumidor, não é para queimar a nossa vida e nos destruir, não. Quando a palavra de Deus está dizendo que Deus se declara: eu sou fogo consumidor, Ele está dizendo: olha, eu sou fogo consumidor para queimar a tristeza, para queimar o desânimo, para queimar a preguiça, para queimar a moridão, a frieza espiritual. Eu sou fogo consumidor, e na minha presença aquilo que impede é consumido pelo fogo do altar. E eu abro um parênteses aqui para dizer algo que Deus tem incomodado o meu coração. Você sabe por quê? Que a doença tem chegado em muitos lares e está alojada. É porque não queima mais. É porque não queima mais. É porque não queima mais. Porque aonde o fogo queima, a impureza, a doença vai embora. Mas está faltando a presença, o fogo no altar. A doença chega, a doença aloja, a doença mata, a doença aprisiona e o fogo apagado. Então Deus está dizendo para você hoje: deixa o fogo de Deus queimar na tua vida. Você sabe por quê? Você sabe por quê que você não está rodeado de pessoas do seu lado? Você sabe por quê que você às vezes vem para a igreja sozinho hoje? É porque o fogo não está queimando como devia. Porque se o fogo queimar, a tua família te acompanha. Porque se o fogo queimar, a cidade vai à tua presença. Então está faltando fogo no altar de muitos crentes que estão adormecidos e não queimam mais na presença de Deus.
Se não queimar, não atrai ninguém. Por que que Moisés foi até a sarça? Porque a sarça queimava. E a sarça não se consumia. Aquilo chamou a atenção. E é o que Deus quer fazer. Porque as pessoas precisam ver em você o fogo de Deus queimando. O que é isso? A presença, o poder, a graça. Ah, mas o fogo queima nele e ele continua. É isso que tem significado. As pessoas precisam ser atraídas pelo fogo de Deus que queima no altar da tua vida. Nós vamos aceitando tudo. Nós vamos aceitando tudo. A doença chega, fica. A frieza chega, fica. A preguiça chega e fica. A mornidão, chega tudo que não convém, vai te elogiando. Porque não tem fogo para queimar. Porque não tem fogo para tirar as impurezas, para queimar a enfermidade, a idolatria, a mornidão espiritual. E as pessoas vão aceitando tudo. E Deus está dizendo para a tua igreja hoje: desperta tu que dorme. Desperta, porque está mais perto hoje a tua salvação. Porque o fogo simboliza também a adoração constante, o zelo espiritual e a consagração contínua. Isso é fogo no altar, é adoração, é zelo, é consagração. Teologicamente, o fogo representa a manutenção da comunhão com Deus de forma ininterrupta. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que a Bíblia está dizendo? O que isso significa? Você precisa ter comunhão com Deus 24 horas por dia, independente aonde você esteja. O fogo tem que queimar no teu altar. Hoje, sob a graça de Cristo, o altar não é mais físico. Você não precisa montar um altar de pedra. Mas o nosso coração é o altar. O fogo que não deve se apagar é a paixão pela presença de Deus. Tem paixão pela presença de Deus aí? Tem paixão pela presença de Deus em nós? Tem paixão pela presença de Deus em nós? Eu vou dizer dos homens aqui. Não é muito meu forte, mas a maioria dos homens gosta, né? Gostam. Passa 1h30 de frente à televisão vendo um jogo de futebol, mas não passa 10 minutos de joelho na presença de Deus. Está faltando comunhão, está faltando perseverança, está faltando comunhão diária, está faltando paixão pela presença. Falta paixão de querer sentir algo extraordinário de Deus sobre a tua vida. Paulo fala do culto racional em Romanos 12:1. Não se deve apagar a paixão pela presença. Não se deve mudar o culto racional. O Espírito Santo precisa estar habitando ardentemente em nós. Ardentemente em nós. Nós precisamos manter a chama acesa. E para isso nós precisamos despertar. Despertar. O chamado hoje: desperta tu que dorme. A nossa presença na igreja não pode ser apenas mais uma data no calendário, não. É aí que nós estamos pecando, errando. Porque nós estamos valorizando a nossa presença na igreja como mais um evento, como mais uma data no calendário. E o que eu e você precisamos saber é que aqui é um altar onde corações se queimam por Deus. Não é mais uma data,
Não é mais um culto como você costuma dizer, é mais uma terça, eu vou lá mais uma vez. Não, você precisa entender que Deus está te chamando hoje para que cada culto seja um altar que queima por Deus na casa dele. Cada culto é uma chance de tocar o céu. O ambiente é propício. Teclado tocando, fundo musical, hinos cantados, leitura falada, lida, oração feita. O que está faltando? Percepção espiritual de muitos. Aqui é a oportunidade de você tocar o céu. Cada ensino que você recebe da palavra precisa ser uma semente de eternidade para você. Cada presença, uma convocação divina. O Espírito Santo hoje nos chama para um recomeço, para voltarmos com fome, para cantarmos com lágrimas, para pregarmos com paixão, para cultuarmos com fogo ardendo em nosso peito, para contribuirmos com alegria e para abraçarmos de novo o que é eterno. Deixa as distrações de lado, deixa os embaraços de lado, volte a apaixonar-se pelo eterno, volte a queimar a presença deste Deus poderoso. Hoje Deus te chama. Ele não te chama para que você seja perfeito, mas Ele te busca para uma rendição. Nós estamos batendo nessa tecla. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, mas pessoas rendidas. Pessoas rendidas a Ele. Pessoas apaixonadas por Ele. Pessoas que renunciam tudo por causa da presença de Deus. Não é aquele sentimento, eu vou ali, me lambuzo na podridão do mundo, depois venho à igreja para me limpar. Não é assim que funciona. Deus está te chamando para uma rendição, que você não troque nada pela presença dEle, que a presença dEle para você seja algo de maior valor para você. Não é porque Deus não tem poder para te limpar, Ele tem, mas Ele está à procura de pessoas que o adoram e que não trocam essa adoração e essa presença, esta chama pentecostal por prazeres. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Aí alguém pergunta para mim, por que o senhor fica triste quando o senhor vê uma postagem de alguém que posta uma foto e coloca uma música mundana para poder fazer a postagem? É porque quem faz isso perdeu a paixão por Deus, perdeu o sentido da adoração, perdeu a graça de viver uma vida para Deus. Perdeu. Nós estamos vivendo tempo em que crentes estão virando espíritas. É uma estrelinha no céu, a música da estrelinha. Ah, eu sinto a tua presença. Morreu e eu sinto a tua presença entre nós. Isso é espiritismo. E a gente está vendo crente postando e fazendo isso nas redes sociais. O que é isso, pastor? É falta de paixão, é falta de queimar no altar da presença de Deus, porque aí não troca. Hoje Deus está buscando em você uma rendição, não uma perfeição. Porque quando erramos, Deus está pronto a nos perdoar. Isso não é problema.
mas você é rendido a Ele. Hoje Deus não está lhe impondo uma obrigação, não. Se você veio aqui e voltar para a tua casa achando que Deus, e esta mensagem está lhe impondo alguma obrigação, não é isso. Ele te chama não é para uma obrigação, é para uma transformação. Deus quer transformar você, não é lhe obrigar, é te transformar, e só Ele pode fazer isso. A palavra hoje não é para lhe ameaçar, ela é para te capacitar a viver o que Deus já lhe confiou. Não é ameaça, não, longe de ameaçar alguém pela palavra. Deus está dizendo: eu tenho algo para entregar para a minha igreja, eu tenho um poder para ser usado, eu tenho uma graça para ser derramada. Não é uma ameaça, mas é Deus dizendo: recebe o que eu tenho para a tua vida, porque você precisa voltar a queimar na minha presença, você precisa voltar a ter comunhão diariamente comigo. Desperta tu que dormes. Aí eu faço uma pergunta, você não precisa me responder, responda para você mesmo. Você ainda acredita que vale a pena se entregar por completo? Você ainda acredita que vale a pena se entregar por completo? Se você acredita, Deus te chama hoje e diz: então venha. Venha. Porque a graça que Deus tem, ela não te deixa onde você está. A graça que Deus tem para a tua vida, ela te levanta, ela te acende, ela te envia com propósitos. É a graça de Deus que entra para mudar a expectativa e o sentido da tua vida. Desperta tu que dormes. Corações adormecidos, vidas na apatia espiritual, famílias inteiras contagiadas com doenças psicológicas, mentais, psicossomáticas. Uma fé que nós estamos vivendo que não contagia as pessoas que estão à nossa volta. Um evangelho que pregamos, um ritual religioso que não queima ninguém, que não toca ninguém. E Deus chamou a igreja viva, poderosa, cheia da graça. E hoje Ele está te convidando: volte a queimar na minha presença, volte a queimar no meu altar, volte a paixão pela minha presença, a expectativa do meu agir. Eu preciso vir para o culto, independente se ele seja terça, domingo ou escola dominical. Eu preciso vir para cá dizendo: vai acontecer milagres hoje, Deus vai fazer maravilhas hoje. Deus vai agir, Deus vai mudar histórias, Deus vai fazer algo extraordinário. Ei, você precisa viver na expectativa do que Deus é. Mas para isso, você precisa despertar. Você precisa despertar. Naquela época de que nós, às vezes algumas pessoas ficavam naquele sentimento: eu vou no culto se eu tiver oportunidade, eu vou no culto se eu cantar ou se eu pregar, eu vou no culto se eu tiver escalado. Essa época passou. Deus está te chamando para algo maior. Deus está te chamando para algo mais precioso, mais elevado. Você não foi chamado para viver assim, num sentimento religioso, de aparências apenas. Deus está te chamando, e Ele te convida dizendo: olha,
Se você voltar ao centro da minha vontade, se você despertar desse sentimento adormecido que está no teu coração, eu vou entrar na tua vida. E quando eu entro, a minha presença é como fogo. E o fogo queima as impurezas, queima a dificuldade, queima a depressão, queima o desespero, queima a falência, queima tudo. A minha presença cura, transforma. O fogo do meu altar é diferente. Ele não consome você, mas consome aquilo que impede você. E aí cabe a você. Cabe a você. Como você vai continuar vivendo? O chamado hoje é individual. Deus está chamando você pelo nome. Hoje a mensagem é para você. Hoje Deus está despertando você. Hoje Ele está chamando você de volta ao centro da vontade dEle. Como é bom você conversar com um crente apaixonado por Deus. Conversar, José Maria, com um crente apaixonado por Deus, você não precisa estar vigilante demais, assim, no sentido de ter cuidado de alguém falar da vida do outro, porque quem é apaixonado por Deus não entra nisso. Você não precisa de se preocupar se vai ouvir fofoca, porque crente apaixonado por Deus não fofoca, não faz fofoca, não leve trás, não. Crente apaixonado por Deus não prejudica o outro. Crente apaixonado por Deus não precisa ser cobrado para vir à igreja, nem para ser contribuinte. Crente apaixonado por Deus é exemplo na cidade. Deus está te chamando hoje. Apaixone por mim novamente. Porque se você apaixonar por mim, eu vou corresponder o teu amor. E se você zelar pela minha presença, eu vou queimar continuamente sobre a tua vida. Eu fico pensando um crente um crente que queima na presença de Deus. Um crente que mantém a comunhão com Deus, que a chama permanece. Nem se jogar de estilingue, a doença não pega nele. Não adianta vir seta, não adianta vir flecha, não adianta vir canhão, não adianta vir bomba nuclear, nada. Porque o fogo de Deus, a presença de Deus, ela te protege, ela te guarda. Deus está interessado em entrar na tua casa. Pastor, mas Ele está lá. Ele está dizendo, estou, mas não estou sendo o centro. Eu até estou lá, mas estou sendo o terceiro, o quarto. Eu estou lá, mas não sou a prioridade, não sou o primeiro. Eu estou lá, e como dizia Camila Barros, né? Quando você acorda, a prioridade não é Deus, é a mensagem que já subiu no WhatsApp. Você preocupa mais em ver a mensagem que subiu no WhatsApp do que ajoelhar e falar com Deus. E Deus está te chamando hoje. Eu quero ser prioridade na tua vida. Você pode se colocar de pé. A graça de Deus te chama hoje para um recomeço, para um despertar. Que você nunca mais participe de um culto, mas que você faça parte dele. Deus não te chamou para você assistir culto. Deus chamou para você fazer culto. E quando você entender isso fazer sentido para você, você vai ver a diferença que isso faz na tua vida. Esse altar aqui hoje está propício para milagres. Esse altar aqui está propício para coisas extraordinárias. Esse altar está propício para um agir sobrenatural de Deus. Esse altar está propício, e esse altar te chama hoje. Volte a queimar. Volte a queimar.
volte a queimar. Existe um hino aí, né? Acende outra vez. Que Deus possa acender em nós outra vez, para que nós possamos queimar na presença. Que este fogo, que é a presença, que vai queimar continuamente em nós. Quando lá no inferno, Satanás fazer uma reunião e citar o seu nome, para que você entre na lista daqueles que eles escolheram para destruir, alguém vai ter que levantar e dizer: olha, não adianta colocar o nome desse aí na lista, porque ele queima 24 horas no altar de Deus. E quem queima 24 horas no altar de Deus, não tem inferno que suporta ou que pode contra a vida dele. Então Deus está te chamando hoje para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural. Quando você andar pelas ruas, as pessoas vão perceber a chama da presença de Deus sobre a tua vida. Tem alguém aí que quer voltar a queimar? Tem alguém que quer voltar a queimar no altar de Deus? Depois você vai ter oportunidade. Chega em casa, leia o capítulo 6 de Levítico. Não vai dar tempo de eu dizer para você o que precisa ser feito para manter o fogo, mas eu posso trazer algumas particularidades aqui. Primeira coisa que precisa fazer é tirar as cinzas, aquilo que não presta, aquilo que virou imundícia, aquilo que já foi algum dia na tua vida de valor, porque quando foi colocado lá era lenha, mas depois que queimou virou cinza. E Deus então diz: olha, tira a cinza, tira a imundícia, tira o que atrapalha, tira aquilo que está ocupando lugar na tua vida, que eu quero limpeza, eu quero acender o fogo. Mas a cinza, depois da lenha queimada, a cinza só ocupa lugar. E o lugar que a cinza ocupa atrapalha o fogo. Então Deus diz para você nesta noite: tira a cinza, tira a imundícia, tira a sujeira, tira aquilo que não tem valor mais. Depois, organiza o altar, coloca em ordem. Coloca em ordem. Depois coloca lenha. E tudo indica que se o fogo não poderia apagar, a cinza que era tirada era com cuidado para não apagar o fogo que estava aceso. Não é apagar o fogo e acender de novo. Mas todos nós sabemos que quando nós vamos mexer com fogo, com carvão, com lenha, às vezes de um dia para o outro, você chega a estar aquele amontoado de cinzas, e você precisa acender o fogo novamente. E você pensa: vou ter que fazer todo o processo. E você começa a tirar as cinzas. E logo, pastor Zé Maria, você percebe que ali ficou uns pedaços de carvões que eles ainda estão em brasas. Eles só estão cobertos pela cinza que os sufocaram. A imundícia, tudo aquilo que vem para poder atrapalhar o fogo, sufocou a brasa. Mas eu tenho certeza que o sacerdote chegava ali, tirava ali, pegava uma pazinha, né? Varria de cá, varria de lá, deixava as brasas que estavam vivas ali ainda fumegando, e colocava lenha sobre aquelas brasas, e o fogo pegava novamente. Então o que eu quero dizer para você é que mesmo que você não sinta que o fogo está aí, eu quero dizer para você que ainda existe uma brasa sobre a tua vida, e esta brasa ainda está acesa. Mas hoje, se você abrir e se você limpar,
Deus vai fazer com que a chama da presença volte a ter labaredas no altar da presença dele. Erga sua mão ao céu. E eu quero profetizar que até quem está assistindo ou quem vai assistir essa live vai ser tocado pelo fogo do altar, da presença. Você que me ouve ou vai me ouvir, não importa o dia ou a hora, ou se está ouvindo agora. Se estiver ouvindo agora, comece a receber aí, aonde você estiver, a presença poderosa do Espírito de Deus, do fogo que queima no altar. Você pode levantar a tua mão, pode fechar os teus olhos. A equipe de louvor se posiciona aqui. Fecha os teus olhos. E agora, com um olhar espiritual, olhos fechados, mas despertado do sono do coração. Corações agora aquecidos, corações palpitando, corações acelerados, na expectativa de que hoje Deus vai mudar a tua história. É assim que você precisa estar agora. Coloca a mão aí no peito desse irmão que está perto de você aí. Coloca assim. Tenha liberdade. Se for homem com homem, mulher com mulher, coloca aí. Está batendo aí? Está normal? Quantas batidas por minuto? Porque a expectativa, quando você está dormindo, o coração bate 60 batimentos para você sobreviver, até menos. Mas quando você está na expectativa, quando você está correndo, quando você está a buscar alguma coisa, o coração vai a 180, vai a 150, vai até 200 se for preciso, e você ainda está vivo. Mas hoje Deus está dizendo para você: deixa o teu coração acelerar, deixa a expectativa fazer com que haja uma expectativa de que você vai alcançar algo da parte de Deus para a tua vida hoje, porque Deus vai acender fogo em altares aqui hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem pessoas que precisam ouvir isso e que não estão aqui, mas eu quero profetizar sobre a vida de muitas pessoas que estão com o fogo de Deus apagado. Coloque em ordem, tira a cinza, porque Deus vai trazer labaredas e você será novamente apaixonado por Deus e pela presença dele, que é poderoso sobre a tua vida. Tem expectativa aí? Tem expectativa aí? Tem expectativa aí? Tem expectativa aqui, pastores? Tem expectativa de mover, de fogo, de presença? Senhor, a tua palavra foi falada. O fogo é com o Senhor. Acender novamente é contigo. Altares foram restaurados. Brasas foram descobertas aqui. Mas o fogo só vem do Senhor. Só o Senhor pode acender novamente o fogo do altar. Mas o que eu peço agora, Deus, reacende o fogo. Reacende o fogo. Queima novamente. Queima novamente. Queima novamente. Queima novamente. Queima novamente. Reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Reacender a brasa. Me batiza com fogo. Se não queimar lá, tá queimando aqui. Incendia
acender. Eu vejo línguas como que de fogo. Estava ousando sobre a Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento E acender a brasa. Diga. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Tem fogo de Deus sendo aceso aqui hoje. É acender a brasa. Tem gente sendo aquecido aqui hoje. Pisa com fogo. Reacende a chama em mim. Se for de verdade, se for com paixão, Pisa com fogo. Deus vai estar acendendo sobre a tua vida a chama da presença. A chama em mim. Acende outra vez. Diga pra ele, acende outra vez. 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 A chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez. A chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha, tem lenha. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. Batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Abra a vossa Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 13.